Olá, amigos, olá, amigas. Sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro de partilhas, estudos, troca de experiências, de conhecimentos, de emoções, de sentimentos, de forças entre os amigos do meio ambiente da vida. Nós prosseguimos nosso trabalho imparável de estudos, de conscientização, de sensibilização a respeito dos temas que envolvem a natureza, a biodiversidade, a saúde, o bem-estar de todas as criaturas deste planeta, não é? Seguimos aqui estudando a obra de André Trigueiro, no seu capítulo 19, que trata sobre um planeta vivo. Ele faz uma pergunta. Isso é muito emblemático. Deixa eu antes explicar a todos que, por problemas técnicos, o encontro foi ontem, com uma presença massiva de amigos e amigas da Europa, do Brasil, rico, muito rico em interações, em contribuições de todos, e, infelizmente, por motivos técnicos, não pôde ser gravado. Então, estamos aqui a fazer novamente a apresentação para que fique registrado, então, e possamos compartilhar, discutir, refletir a respeito. Vamos lá. Então, tratamos aqui do capítulo 19, o Trigueiro faz uma pergunta, é um título pergunta que vai nortear todo o nosso trabalho aqui no dia de hoje. Um planeta vivo? E a resposta parece cada vez mais óbvia, não é? Nós trazemos aqui uma colaboração do Espírito Nina, da obra Escultores de Almas, onde diz que o Sol, por amor, sustenta os mundos de nossa família planetária, sem esquecer-se de oscular a pétala da rosa perdida no vale anônimo e correntemente desamparado. Desamparado por quem, não é? Eu pergunto aqui, por nós humanos que estamos a cometer os crimes que estamos cometendo contra o meio ambiente? Enfim. Segue a Nina. Por saberem amar as flores em silêncio, refazem a beleza da terra, quando os nossos irmãos infelizes aniquilam a natureza com os instrumentos da separação. Nós aqui no Grupo Amave, nas palestras aí por esse mundo, temos falado muito sobre a questão da separatividade, os instrumentos da separação. Essa ideia maldita do Homo sapiens de que ele pode viver separado dos demais elementos da natureza e viver em paz e com saúde. Olha que ledo engano, que ilusão. Então, assim, essa ideia da separatividade, ela surge de todos os cantos do planeta, de todas as filosofias. Por exemplo, no Tibete Antigo, a Teosofia, por Helena Blavatsky, Platão e a sua fábula, o mito da caverna, entre tantas outras, falam sobre essa heresia, esse pecado mortal da separatividade. E aí, nesse sentido, Trigueiro vai elaborando, então, no seu capítulo, sobre o tema de que a Terra é um laboratório incrível da vida, não é? Ele diz que espíritas e ecologistas reconhecem a Terra como um complexo laboratório de experiências que, ao longo do tempo, tornaram a vida possível. Não apenas possível, como construíram uma imensa família. Somos todos parentes. E, para ilustrar isso, eu trago aqui imagens de uma aula, um curso chamado Colapso Ecológico, do professor Alexandre, que está à disposição no YouTube. Quem desejar acompanhar, são 16 aulas, assim, maravilhosas do professor Alexandre sobre a vida, sobre ecologia, sobre biodiversidade, sobre cidadania, não é? Que precisamos exercer de forma plena em nome da paz de todo o planeta. Então ele fala, somos todos parentes, ele elabora aqui, ele vai construindo um raciocínio em cima de uma árvore da vida, começando aqui por nós, Homo sapiens, num galho lá pequenininho dessa grande árvore da vida, vai retrocedendo no tempo, retrocedendo milhões de anos no passado, até chegar aos nossos parentes mais distantes. E aqui eu apresento a vocês o próprio professor, que traz aqui a ideia de que nós somos todos parentes, somos todos primos, vejam só isso. De fato, tecnicamente, todos primos. Não apenas somos parentes, somos tecnicamente primos, né? Porque se nós temos os mesmos pais, somos irmãos. Mas se nós temos os mesmos avós, somos primos. Mesmos avós, somos primos segundos, e aí, por aí vai.
Nós podemos ser muito bem primos no milionésimo, bilionésimo grau com toda e qualquer criatura viva à base de DNA que você porventura possa imaginar. Então, o professor Alexandre é muito claro, somos todos parentes, somos todos primos nessa grande árvore da vida. O que faz, então, do nosso planeta, respondendo à pergunta a título do capítulo do Trigueiro, um planeta vivo? Sim, um planeta muito vivo e formado por familiares, parentes, todos interligados uns com os outros. E isso deveria nos ensinar, não é? Muita coisa a respeito da nossa relação e da urgente reconfiguração das nossas relações para com a natureza, o envolvimento, o comprometimento com todos os reinos da vida, mineral, vegetal, animal, colocar as mãos na terra, reconectar, abraçar as árvores, abraçar os animais, sem priorizações, de um lado os pets abraçáveis, de outro lado os rebanhos nada abraçáveis, pelo contrário, objetificáveis pelo homem e por aí vai. Isso nos ensina muito, muito mesmo. E nos mostra o porquê que estamos no estado que estamos hoje, não é? Indo adiante aqui, o Trigueiro faz, e ele faz isso nas palestras dele, de forma magistral, com a oratória maravilhosa que ele tem. Ele diz o seguinte: tomemos os 6 dias da semana como se fossem a idade do planeta, 4,5 bilhões de anos. Sendo assim, a Terra nasceu numa segunda-feira, às 0 hora. A Terra formou-se, todo aquele movimento incrível do planeta, aquela bola de fogo viva, formou-se na segunda, na terça e na quarta até o meio-dia. Então a vida efetivamente começa na quarta-feira, às 12 horas, e desenvolve-se em toda a sua beleza durante os 4 dias seguintes. Veja que já estamos na quarta-feira, ou seja, aqui na altura mais ou menos de 3,8 bilhões de anos de idade do planeta. Só às 4 horas da tarde de domingo é que os grandes répteis aparecem. 5 horas mais tarde, às 9 da noite, quando as sequoias, que árvores maravilhosas, meu Deus, quando as sequoias brotam da terra, os grandes répteis desaparecem. Pode ser o tal do asteroide que atingiu a Terra, não é? E que provocou a aniquilação dos grandes répteis. O homem surge 3 minutos antes da meia-noite do domingo. 3 minutinhos antes, ontem, na linha do tempo. A 1/4 de segundo da meia-noite, antes da meia-noite, Cristo nasce no planeta Terra. A 1/40 de segundo antes da meia-noite, inicia-se a Revolução Industrial, que tanto bem nos trouxe, não podemos negar, mas que foi a semente de algo bastante problemático, de crises bastante problemáticas que se desdobram até esse século XXI, até esse ano de 2025. Agora é meia-noite de domingo, estamos rodeados por pessoas que acreditam que aquilo que fazem a 1/40 de segundo pode durar indefinidamente, ou seja, todo estrago que estamos promovendo no planeta a 1/40 de segundo, há poucos anos, pode continuar durando na linha do tempo, conosco explorando os recursos finitos do planeta, extinguindo espécies, causando dor, sofrimento, problemas graves à saúde física, mental, emocional, espiritual, de humanos e não humanos, de seres inanimados, rios, mares, lagos, montanhas, enfim, toda sorte de filhos de Deus no planeta. Um grande e lamentável equívoco. Quem traz isso, essa história muito bem posta, é o ecologista americano David Brower. E ele usava muito nas suas palestras um provérbio africano interessantíssimo, que diz o seguinte: nós não herdamos o planeta Terra de nossos ancestrais, nós estamos tomando emprestado dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos, das nossas crianças. E é um empréstimo a juros altíssimos, a juros de agiota, que nós estamos tomando, e
Empréstimos estes que, do jeito que anda a coisa, não vão render nenhum fruto positivo para a vida na Terra. E aqui está o autor dessa comparação, Mr. Brower, ecologista norte-americano. Diz o Trigueiro que o Brower demonstra como a espécie humana, apesar de ser uma das últimas formas de vida, chegou a 40º de segundo antes da meia-noite, uma das últimas formas de vida a se manifestar na Terra, já representa uma ameaça real a si própria, às outras espécies e ao mundo que a acolhe. Só isso, só essa história do David Brower já é mais do que suficiente para acordar sem pré-julgamento, sem nada de pejorativo, mas para acordar os ignorantes, os inconscientes, acordar os indiferentes, os inativos, aqueles que estão dormindo demais, enquanto a vida vai passando, enquanto o fogo vai incendiando as florestas, não é? E exterminando espécies. Só isso aqui já bastaria, mas é preciso muito mais. Por isso que existe o Amável, Amigos do Meio Ambiente da Vida, por isso que existem outras milhares, centenas de milhares de iniciativas ao redor do mundo. Então, nesse sentido, a Terra seria mesmo um super-organismo vivo? Parece que não há mais nenhuma dúvida a respeito disso, não é? A Terra seria um Gaia, aquela deusa da mitologia? Pois então, o cientista britânico James Lovelock, ele concebeu a hipótese de Gaia. E ele fundamenta-se com muita força nesse sentido. Embora existam algumas controvérsias, enfim, que não é bem assim e tal, mas olha, francamente, eu pessoalmente acredito nessa hipótese, combinada com outras tantas. Por exemplo, a primeira evidência, a temperatura média ficou inalterada nos últimos quase 4 bilhões de anos, apesar de a radiação solar sobre a Terra ter aumentado nesse período quase 30%. Como é que o planeta conseguiu isso? Como é que Gaia conseguiu? Então, James Lovelock, ele ficou encantado com a percepção dele de que existe uma perfeição e um equilíbrio dos elementos da natureza no planeta Terra. E existe. Por exemplo, a salinidade dos oceanos está na medida certa, 6%, perfeita para a vida marinha. O oxigênio está na quantidade certa na atmosfera. Abaixo de 15%, nada queimaria. Acima de 25%, por exemplo, a combustão seria instantânea e os incêndios pelo planeta seriam devastadores. Então, assim, Gaia, que é a deusa da terra na mitologia grega, inspirou James Lovelock a criar sua teoria. Diz ele, chamo Gaia de um sistema fisiológico, porque parece dotada de um objetivo inconsciente, ou consciente, diríamos nós, de regular o clima e a química em um estado confortável para a vida no planeta Terra, diz o nosso querido André Trigueiro. E aqui está o simpático James Lovelock, dizendo na sua obra The Revenge of Gaia, A Vingança de Gaia, que a Terra se recuperou de febres como essa que estamos vivendo hoje. E não há motivos para pensar que o que estamos fazendo destruirá Gaia. Mas se continuarmos os negócios como de costume, nossa espécie nunca mais poderá desfrutar do mundo exuberante e verdejante que tínhamos apenas 100 anos atrás, antes da Revolução Industrial. O que mais está em perigo é a civilização. E aí está o nosso querido James Lovelock, que já está no mundo espiritual já faz algum tempo. Ele incorporou, então, à sua teoria um novo conceito. Gaia também abraçaria todos os seres vivos do planeta. E aí, nesse sentido, ele toma um rumo diferente daquele de Charles Darwin, na sua teoria da evolução das espécies, dizendo que, se fosse sabido à época que a vida e o ambiente estão tão conectados, Charles Darwin teria visto que a evolução não envolve apenas os organismos, mas toda a superfície do planeta. Então, diz o Trigueiro, nós concebendo a Terra como um planeta vivo, saberíamos que então, ou deveríamos saber, que não podemos poluir o ar ou usar a pele da Terra, seus oceanos, suas florestas, como uma mera fonte, uma estante de supermercado infinito, que nós julgamos ser infinito, de produtos para nos alimentar, para, enfim, encher a nossa vida de tralhas de objetos diversos, não é? E nesse sentido, como estamos falando aqui de extinção de espécies, tocamos nesse tema, não é? Se degradarmos a fauna, por exemplo, olha só, é o que eu chamo de uma 7ª extinção da vida,
nós, por conta da nossa alimentação, do nosso comportamento, do nosso consumo hoje, alimentação muito à base de ultraprocessados e à base de vísceras dos nossos irmãos animais, que não fazem bem à fauna bacteriana. A ciência está dizendo isso, não é um ativista vegano, simplesmente, é a ciência que está dizendo. Se degradarmos a fauna bacteriana em nosso sistema digestivo, nós vamos ter seríssimos problemas. Estamos tendo. Olha a incidência de câncer, de cancro, de intestinal e toda sorte de cancros, de cânceres do sistema digestivo. E tem mais, isso diz respeito à nossa saúde mental e emocional, porque a fauna bacteriana é responsável pela produção de endorfinas e outras substâncias responsáveis pelo combate direto à depressão. E nós sabemos, existem 1 bilhão de pessoas no planeta hoje sofrendo toda sorte de transtornos emocionais. E não é difícil de imaginar. Por exemplo, se parássemos de comer carne e alimentássemos o nosso corpo com uma dieta à base de plantas, obviamente, naturalmente, diretamente, estaríamos trabalhando pelo planeta e por nós mesmos, pela biodiversidade, pela manutenção das florestas e por nós mesmos. Então, essa é a 7ª extinção que eu costumo dizer que estamos executando no momento, a extinção da nossa própria fauna bacteriana. E isso conecta-se com o planeta vivo. Então, assim, vamos agora mergulhar aqui no outro ponto que diz respeito com a mitologia, e aí eu tenho começado a estudar uma obra muito interessante de Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces. Campbell é um mitologista de mão cheia, e ele faz uma análise maravilhosa sobre o que nós podemos chamar de monomito. O que é monomito? São histórias, são linhas de raciocínio, são eventos que têm um ponto em comum, seja qual for a religião, seja qual for a fábula, o conto, o mito, seja qual for a parte do planeta, tem um ponto em comum que perpassa diversas crenças, diversas filosofias. E aí esse ponto em comum recebe uma cosmética diferente conforme cada religião, cada cultura, cada povo. Mas há uma linha, um ponto em comum. E aqui há um monomito, há um ponto em comum que diz respeito ao que vamos chamar aqui de elementos, de seres elementais da natureza. Vamos construir junto essa ideia. Vejam se faz sentido e aí comentem conosco aqui. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, a espiritualidade fala que Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Esses espíritos presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Ou seja, Deus não age diretamente, mas ele conta conosco, conta com espíritos, conta com todos os seres para essa ação sobre a matéria. E aí Carlos Torres Pastorino, o mesmo autor de Minutos de Sabedoria, o clássico, na obra Técnica da Mediunidade, ele complementa espíritos elementais divididos desde a antiguidade, de acordo com os elementos. Gnomos da terra, ondinas da água, silfos do ar e salamandras do fogo. E outros tantos seres são citados por Pastorino. Fadas, duendes, sátiros, faunos, silvanos, anões, elfos e por aí vai. Ele fala sobre isso, ele elabora sobre isso. E aí eu me pergunto a vocês, a natureza ou Gaia tem os seus auxiliares nesse mundo dos seres elementais? Vamos juntos aqui elaborar essa ideia. O Pastorino, falando sobre esses seres, diz que eles não encarnam como homens ainda, possuem forças psíquicas e espirituais, não usam a palavra como expressão de seus pensamentos, mas movimentam-se aí pela natureza. Costumam manifestar-se muito, diz ele, nas sessões de Umbanda e Quimbanda, e podem obedecer a ordens, a orientações de criaturas treinadas, que podem ser boas, que podem ser más. E assim eles podem operar o bem ou o mal, que eles ainda não distinguem. Eles são muito primitivos, não é uma palavra muito certa, mas eles ainda não têm esse raciocínio do reino hominal. Fala o Pastorino, as ideias que ele apresenta. Então, assim, existe uma outra obra, que eu também recomendo muito, de Jorge Ángel Livraga, ele é espanhol, chamada Os Espíritos Elementais
da natureza. Ele é um filósofo, criador da Escola Filosófica Internacional Nova Acrópole. É uma mente poderosa. E ele trata dos espíritos elementais da natureza com propriedade. Ele acredita, de fato, que eles existem e elabora muito bem na sua obra essa ideia. Então, assim, é mais uma pessoa, mais uma fonte de sabedoria que fala sobre os seres elementais. Então, assim, no capítulo 8 de A Gênese, Kardec diz que por alma da Terra pode entender-se mais racionalmente a coletividade dos espíritos incumbidos da elaboração e da direção de seus elementos constitutivos. Espíritos incumbidos da direção e da elaboração. Deus exercendo ação sobre a matéria através de vários espíritos. Pastorino fala dos elementais. O monomito espalhado pelo planeta traz dezenas, talvez centenas de histórias desses seres. A própria filosofia também traz isso. Então, assim, parece que existe algo. E aí fica a pergunta, alguém já teve um encontro dessa forma, um encontro diferente com seres assim na natureza? Eu mesmo, que não tenho mediunidade nenhuma, mediunidade zero, passeando por um santuário ecológico maravilhoso aqui em Guimarães, chamado Nossa Senhora da Penha, num ambiente muito parecido com este da foto, daqui a pouco, de repente, eu vejo um serzinho, cerca de, não tem 1 metro de altura, vejo as perninhas dele correndo em direção atrás de uma pedra como essa, em meio a uma trilha, muito pequenininha, as pernas bem branquinhas, dava para perceber até a cintura, com bastante definição, da cintura para cima, um tanto esfumaçado. Opa, o que é isso? Eu saí correndo atrás para ver se conseguia ver mais desse ser. Ele estava a 5 metros, mais ou menos, de onde eu estava, e saí correndo atrás e não ouvi, mas tenho certeza absoluta de que eu vi alguma coisa. Então fica aqui a pergunta, quem aí já viu? Já teve um encontro com um ser elemental? E aí, nesse momento, o triste, lamentável de não ter a gravação do encontro de ontem foram as interações que os amigos todos trouxeram. Teve uma amiga, Carla, que disse que não viu, nunca viu nenhum ser, mas que ela sente, e é verdade, sente-se algo diferente, uma presença diferente quando entramos num bosque, numa floresta, não é? Então, assim, nesse sentido, de uma forma ou de outra, espíritas e ecologistas reconhecem a existência de forças na natureza, de forças que atuam positivamente em defesa do planeta e da manutenção da vida. E aí eu trago aqui uma ideia, Portugal está a arder de novo, todo ano é a mesma coisa, assim como em outros países do mundo, arder em chamas, não é? E aí eu digo que, percorrendo por aí, como costumo percorrer, bicicleta, correndo, enfim, eu percebo como o solo está seco, pronto para um incêndio, não é? E a conclusão que eu chego é o seguinte, eu acredito que o cenário poderia ser ainda muito pior, em termos de incêndios, da devastação que estamos percebendo, e só não é pior porque, olha, francamente, é uma ideia que eu construo, só não é pior porque talvez essa ação indireta de Deus, essa ação dos seres elementais, de outras forças da natureza, impedem que o pior aconteça. Não sei, é uma ideia que eu vou construindo. Pela visão, né? De uma forma bastante empírica, pela experiência. Então, assim, amigos e amigas, quem mais perde com os danos que nós estamos impondo ao planeta nessa fase, nessa idade do antropoceno? Em última instância, é muito bom lembrar que o planeta é muito mais resistente do que nós. E os exemplos estão aí. Por exemplo, eu trago aqui uma foto da zona de exclusão de Chernobyl, na região da usina atômica que explodiu em 1986, devastando aquela área, e veja como a natureza vai tomando conta. O que era uma cidade, hoje totalmente abandonada, é uma região, é um bosque, uma floresta verdejante, muito bonita, embora os índices de radiação lá permaneçam muito altos. Aqui na França, aqui perto na França, a região de Verdun, ela foi devastada na Primeira Guerra Mundial, totalmente devastada, e hoje, mais de 100 anos depois, a natureza está lá, existem trilhas, é um parque maravilhoso, um santuário do reino vegetal e animal que reagiu, a natureza reagiu e se reconstruiu.
Então, assim, na verdade, não é o planeta que precisa ser salvo, somos nós que precisamos ser salvos, somos nós que precisamos acordar do nosso sono, sair das camas, do nosso conforto, aonde vivemos, e tomarmos alguma atitude, trabalharmos, fazermos alguma coisa, por menor que seja, e sendo pequena, não terá menos valor, não terá, porque é o somatório do trabalho de todos que vai inverter o jogo, inverter a polaridade de destruição do planeta. E tudo isso porque somos apenas uma espécie aqui, somos 0,01% os humanos da vida no planeta. As plantas são 82%, bactérias são 13%, os demais tipos de vida são 5%, animais, enfim, de toda sorte. Então, assim, nós somos uma espécie muito pequenininha, apesar de sermos 8 bilhões de habitantes, em termos de espécie, somos nada nesse planeta. Então, nesse sentido, a Terra é capaz de, realmente, Gaia, não é, suportar enormes hecatombes, provocadas por nós, inclusive. E ela vai seguir em frente, o planeta seguirá. Quem não vai seguir em frente aqui somos nós, que estamos em... É a única espécie do planeta que trabalha pela autoextinção. Para resumir, é isso. Então, assim, por exemplo, na hipótese de um inverno nuclear, depois de uma guerra atômica, ainda assim haveria muitas formas, muitas espécies de vida que sobreviveriam. E a vida prosseguiria, de um jeito ou de outro. Então, a pergunta que fica, que o Trigueiro faz nessa obra é um planeta com esse nível de degradação que queremos deixar como legado da nossa passagem por aqui? Estamos fazendo o suficiente para evitar o pior? Pois é, fica a mensagem, a reflexão a todos nesse sentido. E para apoiar essa reflexão, vamos trazer aqui uma fala interessantíssima de Pedro Bial. Vamos colocar aqui para que possamos assistir, aonde ele faz uma reflexão importantíssima a respeito. Voz poderosa do Bial, que vai nos falar sobre nosso papel aqui nesse planeta. Vamos compartilhar aqui um vídeo do YouTube. De um site chamado, de uma entidade chamada Conservação Internacional. Recomendo muito que pesquisem, conheçam, tem ali manifestações em todas as línguas, várias línguas, não é? Em inglês, em espanhol, enfim. Julia Roberts, atores de Hollywood, engajados, fazem aí intervenções maravilhosas em nome da natureza. Vejamos aqui se... Ok, vamos lá. Eu sou a floresta. Eu os vi crescendo aqui. Eles partiram, mas eles sempre voltam. Sim, eles sempre voltam. Pelas minhas árvores, sua madeira, minhas plantas, seus remédios, minha beleza, seu refúgio. Eu sempre estive aqui para eles. E eu fui mais que generosa. Em alguns momentos, eu dei tudo para eles. Agora acabou. Para sempre. Mas os humanos, eles são tão espertos, com suas mentes privilegiadas e polegares opositores. Eles sabem como fazer as coisas incríveis. Então, por que eles ainda precisariam de uma velha floresta como eu? Matas, árvores, hein? Bom, eles respiram ar. E eu fabrico ar. Será que eles já pensaram nisso? Humanos, tão espertos, eles vão dar um jeito. Humanos fabricando ar. Vai ser engraçado ver isso.
Pois é, será engraçadíssimo ver isso. Com essa mensagem forte na voz poderosa aí de Pedro Bial, encerramos o nosso encontro de hoje, essa gravação do encontro que aconteceu ontem, na verdade, convidando a todos para que juntem-se a nós, inscrevam-se aqui no canal do YouTube, nos sigam pelo Instagram, @Projeto Amave, e vamos lá, são partilhas, são contribuições, muitas contribuições vêm dos nossos seguidores, dos amigos que fazem parte do Amave, enfim, é uma construção de forças para que nos movimentemos. É preciso movimentar e é preciso fazê-lo o quanto antes, não é? Então, até a próxima. Agradecemos muito a atenção de todos e sigamos juntos. Grande abraço.